Olá, que a paz de Deus esteja com você. Seja muito bem-vindo a este momento especial de oração. Hoje, quero te convidar a fazer uma oração comigo sobre um tema que transforma vidas: a fé. Sim, aquela fé que nos sustenta nos dias difíceis, que nos impulsiona quando tudo parece incerto e que nos conecta às promessas de Deus. Precisamos fortalecer nossa fé. Estarmos aptos a viver na dependência de Deus a todo o instante, seja em momentos de aflição ou em momentos de bonança. A fé que move montanhas, seja ela do tamanho de um grão de mostarda, nos faz avançar nas promessas e a viver o extraordinário de Deus. Seja qual for o seu momento, saiba que Deus está pronto para cumprir em sua vida todas as promessas e planos dele para você. Basta você, através da fé, trazer à existência aquilo que já está disponível no sobrenatural. Então, vamos juntos orar e renovar a nossa fé diante do Senhor. Pai de amor e de graça, hoje nos colocamos diante da Tua presença com o coração aberto e sedento por viver e praticar a fé que o Senhor nos concedeu. Reconhecemos que a fé não é algo que nasce de nós mesmos, mas é um presente do Senhor para cada um de nós. Uma medida que foi repartida quando fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Por isso, queremos te agradecer pelo privilégio de termos recebido essa fé, essa convicção interior que nos conecta ao teu propósito e nos permite viver além das limitações naturais. Senhor, sabemos que a fé não é uma ferramenta para manipular as situações ao nosso favor, mas um convite a confiar plenamente em quem o Senhor é, no teu caráter, na tua palavra que não mente e nas promessas que o Senhor estabeleceu antes mesmo de nascermos. Hoje, queremos declarar que não estamos buscando uma fé emocional ou baseada apenas em desejos, mas uma fé sólida, fundamentada na tua palavra, alimentada pelo ouvir contínuo das Escrituras e reforçada pela prática diária, como o Senhor nos ensina em Romanos 10, verso 17. Logo, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A tua palavra nos ensinou que o justo viverá pela fé. Não viveremos pelas aparências, não nos guiaremos pelas circunstâncias que os nossos olhos naturais conseguem enxergar, mas caminharemos com a confiança de que o Senhor já está agindo além do que conseguimos perceber, como declara a tua palavra na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, no capítulo 5, verso 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Sabemos que a fé não elimina os desafios ou as dificuldades, mas nos permite enfrentá-los de forma diferente, com esperança, convicção e perseverança. Por isso, Pai, queremos que o Senhor nos ensine a praticar essa fé. Não queremos ser apenas ouvintes da palavra, acumulando informações sem transformação, mas desejamos ser praticantes. Que a nossa fé seja acompanhada de ações coerentes, de atitudes que demonstrem que cremos no que o Senhor diz. Pois a tua palavra nos adverte que assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Que as nossas palavras, pensamentos e comportamentos reflitam essa convicção. Que possamos abrir a nossa boca para declarar o que a tua palavra afirma sobre nós, sobre o nosso futuro, sobre nossa família, saúde e vida financeira. Não queremos depender da fé dos outros. Não queremos ser aqueles que apenas se escoram na oração do irmão mais fervoroso ou na busca incessante de alguém que interceda por nós. Ajuda-nos a desenvolver a nossa própria fé, a assumir a responsabilidade pelo crescimento espiritual que o Senhor nos chamou a viver. Queremos ouvir mais da tua palavra, meditar nela de dia e de noite e permitir que ela seja a fonte que abastece nossa confiança.
Sabemos que a fé se fortalece na prática constante, assim como um músculo se desenvolve pelo exercício. Não queremos atrofiar nossa fé pela negligência, nem pela preguiça espiritual. Pelo contrário, queremos avançar, progredir, amadurecer, para que, a cada dia, a nossa vida testifique que o Senhor é fiel e que a Tua palavra se cumpre em nós e através de nós. Queremos também ter equilíbrio, Senhor. Não permita que nos desviemos para extremos que não Te agradam. Que não confundamos fé com presunção, nem confiança com imprudência. Que o Teu Espírito nos direcione para sabermos a medida certa em cada atitude que tomamos. Que jamais usemos a fé para tentar Te manipular ou para justificar escolhas impensadas. Ensina-nos a viver pela fé com sabedoria, com discernimento, com sensatez e equilíbrio, para que o Teu nome seja glorificado em tudo o que fazemos. Pai, também queremos crescer na consciência de que a nossa fé é alimentada pelo Teu Espírito que habita em nós. Sabemos que o Espírito Santo não é um visitante, mas um residente permanente em nosso ser. Ele é quem nos ensina, fortalece e direciona. Queremos dar espaço para que Ele nos conduza, nos faça lembrar da Tua palavra em cada momento, nos inspire a agir de acordo com a fé que recebemos. Que possamos ser sensíveis à Sua voz, atentos aos Teus impulsos, obedientes à Tua direção. Além disso, queremos ser aqueles que encorajam outros a desenvolverem sua própria fé. Que nossa vida seja um exemplo para quem nos observa. Que a nossa perseverança nos momentos difíceis inspire outros a confiarem mais em Ti. Que a nossa conduta mostre que viver pela fé não é um discurso religioso, mas uma realidade concreta que transforma cada área da vida. Que aprendamos a guardar a mente e o coração contra tudo o que tenta nos afastar da certeza que vem de Ti. E mesmo quando a dúvida bater à porta, que tenhamos maturidade para recorrer à Tua palavra, para alimentar a nossa fé e não permitir que o medo tome o lugar da confiança. Senhor, reconhecemos que a fé que nos deste não foi colocada em nós para permanecer estática ou adormecida. Ela foi plantada em nosso coração como uma semente que deve crescer, amadurecer e frutificar. E para que isso aconteça, precisamos cuidar diariamente da nossa relação contigo, cultivando a comunhão, mergulhando na Tua palavra e permitindo que a nossa mente seja transformada por ela. Desejamos que a nossa fé seja dinâmica, crescente, ativa e produtiva. Não queremos uma fé acomodada, mas uma fé que nos impulsione a viver o que o Senhor já declarou sobre nós. Que possamos, dia após dia, exercer essa medida de fé recebida, sabendo que ela nos conduzirá às promessas que o Senhor reservou para nós. A Tua palavra nos diz que não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar-nos pela renovação da nossa mente. Sabemos que essa renovação ocorre quando permitimos que a fé dite o nosso modo de pensar, reagir e decidir. Queremos, Senhor, nos despir das limitações humanas que tantas vezes bloqueiam a ação da fé. Quantas vezes olhamos para o tamanho das dificuldades e deixamos de crer no tamanho do nosso Deus? Quantas vezes permitimos que a voz do medo, da insegurança e da dúvida fale mais alto do que a Tua promessa? Senhor, que possamos, como está escrito, andar por fé, porque é assim que o justo vive, guiado pela confiança no Senhor. Queremos também ser corajosos ao aplicar a nossa fé. Sabemos que haverá momentos em que o Senhor nos chamará para passos que parecem grandes demais para as nossas forças, mas que são oportunidades para exercitarmos o que cremos. Que não recuemos diante dos desafios, que não sejamos daqueles que desistem, mas daqueles que perseveram, sabendo que a fé genuína não se limita a palavras, mas é revelada na ação.
Como disse Jesus, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17:20. Que tenhamos essa ousadia de falar com fé diante das situações que se colocam como montes à nossa frente. Senhor, queremos abrir a boca para declarar o que o Senhor diz, mesmo quando tudo ao redor parecer contrário. Que as nossas palavras não alimentem a incredulidade, mas sustentem a convicção de que o que o Senhor prometeu certamente cumprirá. Que a nossa fé seja um reflexo do caráter do Senhor. Sabemos que não cremos em promessas vazias, mas na palavra daquele que é fiel, imutável e verdadeiro. Por isso, quando declaramos algo, fundamentados na tua palavra, temos segurança de que não estamos simplesmente expressando um desejo, mas estabelecendo o teu querer sobre as nossas vidas. Queremos alinhar a nossa vontade à tua, para que nossa fé esteja sempre conectada ao que o Senhor deseja realizar em nós e por meio de nós. Pai, também queremos te agradecer porque a fé que o Senhor nos deu não é apenas um recurso para superar dificuldades, mas um meio para nos relacionarmos contigo. É pela fé que nos aproximamos do Senhor, que reconhecemos que tu existes e que és galardoador daqueles que te buscam. É pela fé que podemos caminhar contigo diariamente, confiando na tua presença constante ao nosso lado. E é essa confiança que desejamos alimentar. A certeza de que o Senhor está conosco, conduzindo cada passo, dirigindo cada escolha. Não queremos uma fé que apenas nos sustente nos dias maus, mas uma fé que nos faça crescer, amadurecer e perceber o teu agir nas coisas simples da vida. Que possamos ter olhos de fé para enxergar oportunidades onde o mundo vê impossibilidades. Que possamos ter ouvidos atentos para ouvir a tua direção, mesmo quando o barulho do mundo tenta nos distrair. Que possamos ter um coração ensinável, pronto para obedecer, mesmo quando não compreendemos plenamente os teus propósitos. Senhor, queremos que a nossa fé seja acompanhada de obras que te glorifiquem, que o nosso testemunho seja um reflexo vivo da fé que carregamos. Que as pessoas que convivem conosco percebam que não somos guiados pelo acaso, mas pela certeza de que há um Deus que nos dirige. Que possamos inspirar outros a te conhecerem, te seguirem e a desenvolverem sua própria fé, não por palavras vazias, mas pelo exemplo de uma vida que crê e vive o que crê. Pai, nós te agradecemos, porque a fé que habita em nós não é uma mera crença ou um pensamento positivo, mas uma convicção fundamentada na tua palavra, inspirada pelo teu Espírito. É por meio dessa fé que podemos acessar a tua graça, cumprir os teus propósitos e caminhar em obediência. Por isso, queremos te pedir que nos conduzas a um nível mais profundo de compreensão sobre o que significa viver pela fé. Que essa não seja apenas uma expressão repetida em nossas bocas, mas uma realidade incorporada no nosso cotidiano. Queremos aprender a depender completamente da tua direção em cada decisão, em cada passo que damos. Ensina-nos a não confiar em nossos próprios entendimentos ou em nossas percepções limitadas. Que não sejamos dominados pela ansiedade do imediatismo, mas que aprendamos a esperar no tempo certo, sabendo que o Senhor é fiel para cumprir o que prometeu. Que a nossa fé seja acompanhada de paciência e perseverança. Que não desanimemos quando a resposta demora aos nossos olhos ou quando os obstáculos parecem se multiplicar. Senhor, a tua voz nos dá a capacidade de permanecer firmes, de manter o coração inabalável, mesmo quando os ventos contrários tentam nos desviar do caminho. Lembrando-nos que a fé é também uma jornada, não apenas um evento. Que cada dia seja uma oportunidade de confiar mais,
de estarmos firmes e inabaláveis na certeza de que o Senhor está conosco e tem o melhor para nós. Ensina-nos, Senhor, a sermos bons administradores da fé que o Senhor nos confiou. Que saibamos aplicar essa fé nas diversas áreas da nossa vida. Nas finanças, nos relacionamentos, na saúde, nos sonhos, no ministério, na família. Dá-nos sabedoria para discernir quando agir, quando esperar, quando falar e quando silenciar, sempre confiando que o Senhor está conduzindo cada situação para o nosso crescimento e para a manifestação da Tua vontade. Que possamos ser uma expressão viva do que significa confiar em Deus em todas as circunstâncias. Que em nossa boca nunca falte a palavra de esperança, o encorajamento que aponta para Ti, a confiança que afirma que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Senhor, sabemos que o inimigo trabalha incessantemente para semear incertezas, desânimos, pensamentos de derrota. Mas nós escolhemos firmar a nossa mente na Tua palavra, porque nela encontramos a verdade que liberta, a verdade que fortalece, a verdade que alimenta a nossa confiança. Que cada vez que a dúvida tentar nos enfraquecer, o Teu Espírito nos lembra das Tuas promessas, nos impulsiona a perseverar e nos dá força para prosseguir sem vacilar. Queremos ser, Senhor, como aquela árvore plantada junto às águas, que mesmo quando o calor vem, continua frondosa, dando fruto no tempo certo, porque as suas raízes estão firmemente alimentadas. Pai, também pedimos que a nossa fé se manifeste em amor. Sabemos que quem não ama não conheceu a Ti verdadeiramente e que a fé sem o amor é ineficaz. Senhor, abra os nossos olhos para o amor que provém de Ti, para que nossa fé seja operante. Além disso, queremos Te pedir que nos faça conscientes do testemunho que carregamos, que possamos honrar o Teu nome com uma vida de fé prática, visível, que inspira e encoraja aqueles que ainda não Te conhecem ou que caminham vacilantes na fé. E quando nos depararmos com situações que parecem impossíveis, o nosso coração não desanimará. Pois nos lembraremos que a fé é exatamente o que nos conecta ao impossível, pois ela traz à existência aquilo que ainda não existe. Pai amado, queremos reafirmar o nosso compromisso de desenvolver, cuidar e fortalecer a fé que o Senhor já nos concedeu. Não queremos negligenciar este presente, não queremos deixá-lo estagnado dentro de nós, mas desejamos ver a nossa fé crescer, amadurecer e frutificar, para que sejamos instrumentos úteis em Tuas mãos. Que em todas as áreas da nossa vida a fé seja visível e operante, revelando que somos guiados por aquilo que o Senhor diz, e não pelo que o mundo nos apresenta, como a Tua palavra nos ensina. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. Que essa vitória seja parte do nosso testemunho. Que a nossa mente esteja sempre atenta à verdade que o Senhor nos revelou. Seremos vigilantes e não nos deixaremos levar pelas emoções que variam, pelos sentimentos que muitas vezes nos confundem, mas permaneceremos firmes naquilo que a Tua palavra estabelece. Nossa confiança em Ti está acima de qualquer circunstância, e em cada decisão lembraremos que viver por fé é uma escolha diária. Queremos Te agradecer também porque a fé não é um peso sobre nós, mas um privilégio. É por meio dela que nos tornamos participantes das Tuas promessas, que acessamos o Teu favor e que testemunhamos o Teu poder em nossa vida. A fé nos conecta ao sobrenatural, ao que os olhos não veem, mas que no sobrenatural já existe. Que não haja dúvida em nós, mas a convicção de que o que declaramos alinhados à Tua vontade se cumprirá. Que a nossa fé seja produtiva, Senhor. Que não sejamos encontrados como servos que receberam um talento e o esconderam por medo ou preguiça.
Antes, queremos ser aqueles que investem, que multiplicam, que fazem valer cada oportunidade de crescimento espiritual. Que a nossa fé seja viva e eficaz, gerando frutos que glorifiquem o Teu nome. Senhor, queremos que nossa relação com o Teu Espírito Santo seja viva, constante, sincera, porque Ele é quem torna real a Tua presença em nós. Sabemos que Ele é o nosso ajudador, o nosso conselheiro, aquele que nos guia em toda a verdade. Queremos dar espaço para ouvir a sua voz, para sermos corrigidos quando necessário, para sermos inspirados e conduzidos na jornada de fé. Te louvamos, Pai, pois o Senhor está disponível para nós. Basta que o busquemos. E assim, com um coração grato, queremos te dizer que confiamos no Senhor. Não sabemos de todas as coisas, não temos todas as respostas, mas sabemos em quem temos crido. Sabemos que o Senhor é fiel, que o teu amor por nós é inabalável e que o que o Senhor começou em nossa vida será completado. Por isso declaramos que escolhemos viver pela fé, crescer na fé, agir com fé e inspirar fé em todos que estão ao nosso redor. Que a nossa boca nunca se cale de declarar a tua palavra. Que os nossos olhos estejam sempre atentos às oportunidades que o Senhor nos dá para vivermos o que cremos. Que os nossos pés estejam prontos para obedecer a cada direção que o Senhor nos der. E que o nosso coração permaneça firme, confiante, sabendo que o Senhor é quem nos sustenta, quem nos conduz e quem nos capacita a viver acima das circunstâncias. Assim, concluímos esta oração com a certeza de que a medida de fé que o Senhor nos deu é suficiente para vivermos o teu chamado. Confiamos que dia a dia, ouvindo a tua palavra, passo a passo pelos teus caminhos, ela crescerá, se fortalecerá e será um testemunho vivo da tua presença em nós. Caminharemos confiantes, convictos de que o Senhor já preparou todas as coisas para o bem daqueles que te amam. Em nome de Jesus, te agradecemos e te louvamos. Amém. Glórias a Deus! Eu creio que o Espírito Santo falou com você hoje, fortalecendo a sua fé, renovando a sua confiança e trazendo uma nova perspectiva para os seus desafios. Agora, não guarde isso só para você. Se esta oração falou ao seu coração, compartilhe com alguém. Envie para um amigo, um familiar, alguém que precisa ouvir que Deus é fiel e está presente em cada passo da nossa caminhada. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever agora mesmo. Ative o sininho para receber todas as próximas orações e palavras que vão edificar a sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente e que a sua fé cresça e frutifique para a glória do Senhor. Amém.